Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Hã? Quê? Minha filha? Você tá maluca? E o quê? Tem uma luz em volta de mim? Você tá vendo coisas? Dá fora daqui! Show! Cada uma que me aparece. So baby, come light me up, and maybe I'll let you on it. A little bit dangerous. Hoje vou contar para vocês o capítulo 15 da história O Cavaleiro Negro, que tem como título A Filha do Delegado. 7 anos haviam se passado desde os últimos acontecimentos. A paz tinha retornado à cidade de Vila Verde, pois o Cavaleiro Negro nunca mais voltou a atacar. Sua figura sombria jamais foi vista novamente, e os moradores acreditavam que finalmente seu reinado de terror havia chegado ao fim. Após a noite em que Henrique desapareceu, fugindo do posto de vigilância, o delegado Antônio não mais conseguiu encontrá-lo. Acreditava que ele não havia resistido à doença, morrendo em seguida, e lamentava não ter acabado com seu inimigo com suas próprias mãos. Havia dedicado muitos anos de sua vida perseguindo o Cavaleiro Negro, com o objetivo de puni-lo de forma rigorosa. Mas ele sempre escapava, o que só fazia aumentar o seu ódio por ele. Nem mesmo quando conseguiu desmascará-lo, descobrindo sua grave doença, foi capaz de sensibilizar-se, de forma que seu desejo de vingança diminuísse. Por isso, durante muito tempo, sentiu-se frustrado por ter permitido que ele fugisse, justamente quando havia conseguido prendê-lo. Mas agora, após tantos anos, o delegado considerava que o mais importante é que o caso estava encerrado. Suas preocupações haviam terminado, pelo menos no que dizia respeito ao Cavaleiro Negro, pois um novo problema havia surgido na sua vida. Sua filha Laura, agora com 8 anos, adoecera repentinamente, fragilizando-se mais e mais a cada dia. Os médicos não conseguiram descobrir as causas da doença e nada puderam fazer para que a menina melhorasse. Não reagindo a nenhum tipo de medicação, afirmaram apenas que se ela continuasse a piorar, pouco tempo de vida teria pela frente. Antônio, nesse momento de sua existência, sentia-se o homem mais infeliz do mundo, pois sua filha era a coisa mais importante que possuía. Perdê-la para os braços da morte significaria para ele o fim de sua própria vida. Após deixar a delegacia, sentou-se num banco da praça e, como não havia ninguém por perto, começou a chorar, dando vazão às imensas angústias que tomavam conta de seu coração. Em seguida, retornou para casa em passos vacilantes, como se estivesse temeroso de encontrar a filha em estado mais grave. Antes, porém, de entrar em casa, alguém na rua o chamou pelo nome. Era Rúfio, que vinha trazer-lhe um recado. Patrão, tem uma boa notícia para o senhor. O que é, Rúfio?
Sem delongas, o empregado respondeu: Henrique foi visto numa casa de doentes. Sem conseguir esconder a surpresa que a notícia havia lhe causado, Antônio perguntou: será possível? Você tem mesmo certeza que é ele? A pessoa que o viu o conhecia muito bem e disse que não poderia ter se enganado. E onde fica essa casa de doentes? Retirando um pedaço de papel do bolso, Rúfio o entregou ao delegado. Aqui está o endereço. A casa fica do outro lado do rio, na parte mais antiga da cidade. Após ler o que estava escrito, Antônio agradeceu. Obrigado, Rúfio. Depois eu investigarei. Em seguida, entrou em casa, um pouco mais satisfeito com a notícia dada pelo empregado. Se dessa vez conseguisse realmente reencontrar Henrique, não mais deixaria escapá-lo, prometia a si mesmo. No momento em que se aproximou do quarto da filha, começou a ouvir com mais clareza seus acessos de tosse intermináveis. Ardendo em febre e muito magra, Antônio a encontrou deitada na cama, amparada por uma enfermeira e por Joana. Ao ver o pai, a menina esboçou um sorriso gracioso e estendeu seus braços, tentando alcançá-lo para um abraço. Antônio ajoelhou-se ao lado da cama e abraçou a filha com muita ternura, deixando que algumas lágrimas caíssem. Percebendo a tristeza do pai, a menina falou, após um momento em que sua tosse diminuiu. Não chore, papai. Temos que confiar mais em Jesus, porque Ele jamais nos desampara. Antônio não conseguiu perceber o alcance das palavras da filha, pois cumpria seus afazeres religiosos como mera obrigação. Sem conseguir mudar o pensamento que vinha dominando sua mente, respondeu: Laura, não quero perder você. Papai, você nunca vai me perder, porque a morte não existe. Agora mesmo, há alguns minutos atrás, eu vi a vovó e ela disse que está sempre ao seu lado, ajudando você a encontrar Jesus. Estranhando as palavras da filha, Antônio respondeu: Laura, pare com essas bobagens, pois sua avó já morreu há muito tempo. E como se naquele instante os lábios da menina se tornassem um instrumento divino, Antônio ouviu a filha com assombro. Papai, a morte só existe para aqueles que fecharam seu coração para o perdão. O recado acertou em cheio seu coração, como se um punhal o houvesse atravessado. Porém, não querendo mais ouvir as profundas reflexões da filha, beijou-a na testa e retirou-se do quarto, acompanhado de Joana. Sentindo-se inquieto e preocupado, Antônio falou para a esposa: Laura deve estar mesmo no fim, pois agora ela começou a ver coisas. De onde ela tirou essas ideias malucas? Joana estava entristecida com a reação do marido, pois acreditava nas coisas que a filha falava. Notando que Antônio aguardava sua opinião, respondeu: Não fale assim de nossa filha. Ela pode estar muito doente, mas as coisas que ela fala estão repletas de verdades. Antônio ia responder de forma agressiva, quando de repente Laura começou a tossir novamente.
colocando as mãos na cabeça e deixando-se envolver mais uma vez pelas preocupações que tanto martirizavam, o delegado exclamou: "Meu Deus, ela parece piorar cada vez mais e não podemos fazer nada." Percebendo que talvez esse seria o momento oportuno para dar uma notícia ao marido, Joana falou: "Antônio, uma amiga minha me falou que existe aqui na cidade um homem que realiza curas. Segundo ela, esse homem é o responsável por uma casa que abriga todo tipo de necessitados. Ela disse que levou a irmã doente até lá, porque os médicos não davam mais esperanças para ela. E após a intervenção desse homem, a irmã ficou totalmente curada. Você não acha que poderíamos também levar a Laura?" "Quem é esse homem? É algum médico?" perguntou Antônio, estranhando a história da esposa. "Não, segundo minha amiga, ele não é médico", respondeu Joana. Balançando a cabeça negativamente, Antônio falou: "Eu não acredito nessas coisas. Se os médicos não foram capazes de curar nossa filha, como que uma pessoa qualquer poderia?" "Não sei, Antônio, mas acho que não teríamos nada a perder se fôssemos até lá." Após alguns instantes pensativos, Antônio respondeu: "Se você quiser, pode ir, mas eu não vou com você. Não quero compartilhar demais essa ideia maluca." E em seguida, Antônio perguntou: "Em que lugar da cidade esse homem realiza essas supostas curas?" "Do outro lado do rio, onde ficam as casas mais antigas." Diante da resposta da esposa, Antônio sobressaltou-se e perguntou: "Você tem o endereço desse local?" "Tenho sim, está aqui", respondeu Joana, entregando um pedaço de papel ao marido. Imediatamente, Antônio retirou do bolso o papel que Rúfio havia lhe entregado e comparou os dois endereços. Para sua surpresa, descobriu que eram iguais. Antônio, então, reconsiderou a resposta dada à esposa. "Acho que mudei de ideia. Irei com você até esse lugar. Levaremos a Laura amanhã mesmo." Joana não compreendeu a mudança repentina do marido, mas ficou satisfeita com sua decisão, sem imaginar que Antônio planejava, acima de tudo, encontrar seu inimigo no meio dos doentes daquela casa.